combatente do Canal da Guerra, que existe um desejo, né, bem pouco disfarçado dos neocons americanos de atacarem o Irã, a gente está cansado de saber, né? Mas isso transpareceu bastante nesse filme agora, Top Gun 2 aí, que o Tom Cruise faz o papel do eterno piloto Maverick. Eu assisti o filme ontem, né? Porque liberaram de graça na Netflix, e senão eu não ia assistir. Mas eu tirei algumas lições militares. Já vou avisando, o filme não vale a pena. Você assistiu, não assistiu, não muda nada. Mas como eu tenho que fazer a crítica de análises militares das coisas, né? Para mim acaba tendo que ser uma coisa assim quase que obrigatória ver esse tipo de filme para ver as ideias que estão circulando aí em Hollywood, né? O filme é uma mensagem clara dos neocons, né? Que eles elegeram o Irã. Agora é lógico que a gente vê que o Tom Cruise está preparando um grupo de pilotos para atacar o Irã, aquela coisa toda. Lógico, o filme é uma lorota completa, mas tem algumas coisas ali que a gente tira como lição militar, gente. Em primeiro lugar, né? A escola Top Gun, né? Navy Fighters Weapons School aí, em Miramar, na Califórnia, ela foi criada na Guerra do Vietnã, porque durante a Guerra do Vietnã, os americanos estavam simplesmente sendo abatidos às moscas pelos norte-vietnamitas. Tinham aviões caríssimos aí, e o vietnamita com pouco preparo, ou pilotos norte-coreanos também, provavelmente, né, que muitos norte-coreanos voaram ali, mas estavam derrubando os americanos às moscas. Aí eles fizeram essa escola aí, né? E eu penso o seguinte, essa escola ela é mais propaganda do que efetividade real. E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, os Estados Unidos nunca enfrentaram a aviação americana, nunca enfrentou uma outra aviação em condição de paridade. Nunca fizeram isso, né? Depois da escola Top Gun, o primeiro enfrentamento que eles tiveram mesmo foi com as Forças Armadas do Iraque, que já estavam seriamente depauperadas. No Afeganistão não houve combates aéreos, né? E por o Talibã nem tinha aviação. E por aí vai. Então assim, um negócio bem. A gente tem que desconfiar bastante da efetividade do que é ensinado ali, tá, gente? É muita propaganda em cima disso, não dá para saber. Mas o filme tem aquelas imbecilidades de sempre, né? Um piloto de teste com 60 anos de idade, quando o cara tem que estar com a saúde em cima, e o cara com 60 anos, ele está mais preocupado com problema na coluna e com remédio para pressão do que, com manobras acrobáticas aí. Ele já olha pro avião com um certo respeito. Aí é aquelas coisas lá que o avião americano atinge Mach 10. Olha, os Estados Unidos não conseguem nem completar o programa de mísseis hipersônicos não tripulados deles, que dirá atingir Mach 10 com aeronave tripulada, que é uma tecnologia muito mais complexa, extremamente complexa, mas filme aceita tudo, né? Tem uma coisa lá que é interessante, que é logo no começo do filme, que eles colocam aí que um almirante americano ele está brigando para trazer verbas para o programa de drones, né? Acontece. E aí os caras, não, porque tem que ser aeronave tripulada, blá, 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 aquela coisa toda. Só que já está mais do que na cara que o drone vai roubar o lugar, né, da aviação de combate aí. A gente não tem dúvida disso. Já não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Porque é muito mais barato, muito mais efetivo, com uma taxa de erros menor, você não tem a preocupação de resgatar o piloto, por aí vai. Então o drone é o futuro, não adianta a gente querer negar, a gente vai falar, vai ter mil e um, a gente gritando, rolando em cinzas, rasgando veste, etc. Mas não adianta, o drone tá aí para ficar, né? Que o digam rutis, russos e ucranianos e por aí vai. O filme é um festival de canastrões e obviedades, né? Aqueles olhares dos pilotos americanos, das mocinhas lá que ficam, se derretem, aquela coisa que a gente tá cansado de ver. Todo mundo saradão, né? Como você acha que o piloto americano ele não estuda manual, fica o dia inteiro bombando na academia. Essa é da academia de ginástica. Essa impressão que o filme dá, aquela arrogância, toda aquela coisa que Hollywood gosta de vender. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pra mim, tudo que é filme de guerra, agora eu já não tô mais assistindo mais que eu perdi meu saco, né? Mas o melhor filme de aviação naval que fizeram até hoje foi As Pontes do Tocorri, com o William Holden, de 54, esse filme por aí, logo que acabou a Guerra da Coreia. Por quê? Porque esse filme é bastante realista. Mostra que era um perrengue mesmo. Voar ali naquelas condições próximas à Coreia do Norte era um perrengue desgraçado, né?
os pilotos sofriam horrores ali, mas foi a aviação da Marinha que segurou muito da peteca aí, né? Principalmente nas retiradas aí, quando o exército, os fuzileiros americanos foram atacados pelas tropas chinesas. Então o filme é legal. Eu acho As Pontes do Tocorri um filme bastante, não enveredou pra patriotada. Eu acho que foi realista. Esse Top Gun 1 e 2 é patriotada. O 2 mais ainda, né? E é engraçado também o seguinte, eu não sei se é assim, tem uma cena interessante. Ele andando de moto pra lá e pra cá, ninguém usa capacete nos Estados Unidos, não sei se lá é obrigatório, mas é uma coisa que me deixou assim com bastante curiosidade. Mas deixa eu falar um aspecto tático que é muito importante. Gente, o grande diferencial das Forças Armadas Americanas, aprendam isso de uma vez por todas, o grande diferencial, grande, assim, a base deles é o gerenciamento de risco. As Forças Armadas Americanas, não é que elas são boas, elas trabalham no gerenciamento de risco. E eles veem o seguinte, ó, se o gerenciamento de risco para a missão é pequeno, né, se a base de riscos é pequeno, é aceitável, a gente vai. E é onde eles acabam tendo vitórias. Por exemplo, ataque à Síria alguns anos nos anos Trump aí, que eles não precisaram expor aviação, etc. Você acaba tendo um sucesso. Quando eles fogem do gerenciamento de risco, dá rolo. Então foi em Mogadíscio, né, quando eles tiveram dois Black Hawk abatidos. A própria guerra do Vietnã, do Afeganistão, eles viram que não tinha mais condições, tá? E o Vietnã também, que eles saíam direto do gerenciamento de risco. Então o que acontece? É muito fácil você falar que essa escola Top Gun é a melhor escola de aviação de caça do mundo, enquanto os pilotos americanos se mantêm dentro do risco aceitável deles. O problema é que quando você pega uma guerra que nem, por exemplo, a da Ucrânia, que é um cenário densamente povoado de defesas aéreas, esse gerenciamento de risco americano simplesmente não funcionaria. É um fato, você ia perder a aeronave, como os russos estão perdendo, os ucranianos estão perdendo também. O que a guerra da Ucrânia já provou, e a Rússia trabalhou muito bem isso daí, o que eles fizeram? Eles foram dilapidando as defesas aéreas ucranianas com drones e mísseis. Quando elas ficaram, né, numa situação mais ou menos bem debilitada na frente de guerra, eles começaram os ataques com Su-34 e bombas, aquelas FAB-500 aí. Só que o que aconteceu? Agora parece que a Ucrânia conseguiu reabilitar uma parte das defesas, derrubaram um Su-34 aí. Mas a lógica da guerra hoje é essa, você debilita a defesa aérea inimiga com outros tipos de meio que não aeronaves tripuladas, e a partir do momento que ela está numa situação que você já pode operar, você começa a colocar os aviões tripulados. Se tiver uma variação para cima da defesa aérea, você vai começar a perder avião de novo. Isso seja americano, seja russo, seja ucraniano, seja quem for. Você pega um exemplo de Israel, né? Israel sobrevoa a Síria impunemente, porque a Rússia não deixa os sírios usarem o estoque, as baterias de mísseis S-300 que eles têm. Mas mesmo assim, há pouco tempo atrás, uns 5 anos atrás, Israel perdeu um F-16 lá, porque os sírios meteram um S-200 lá, que é uma geração antiga ainda de mísseis e derrubaram o avião. Então eu não acredito que Israel vá operar impunemente sobre a Síria se a Rússia tirar a mão, tá? Eu não acredito nisso. É uma coisa bastante complicada aí. A gente tem que pensar muito nisso aí. Então, acho que é uma coisa que a gente já está caminhando aí, que vai ser difícil atacar alvos defendidos, né? Outra coisa que é interessante também, né, é que o Tom Cruise do nada, ele vai pousar aeronaves no porta-aviões. Gente, para você pousar uma aeronave do porta-aviões, você tem que passar por uma CARQUALS, que é a qualificação e requalificação para pouso a bordo, né? Então você faz uma qualificação para pouso diurno, para pouso noturno, você tem que provar que você está habilitado para aquilo. Nem todo piloto naval está habilitado para pouso a bordo. Coisa não é bem assim, não. Então, o filme é fantasia, mas eu achei interessante, porque mostra a mentalidade americana, né? E é o sonho de muita gente atacar o Irã. Eu acho que ia ser uma coisa complicada. Por quê? Porque o Irã já está com defesas aéreas russas, do que a gente sabe, fora o que a gente não sabe. Segundo também, que o filme não mostra uma coisa muito importante, que é a capacidade que o Irã tem de retaliar os porta-aviões americanos. Com mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro, o Irã tem isso, é um fato. Agora, eu acho assim, qual é a estratégia de iranianos e russos, os chineses, de uma certa forma também, contra americanos? Ninguém quer um embate direto, porque se você fizer um embate direto decisivo, os Estados Unidos ganham. Hoje eles ganham.
Se houver um embate direto contra os Estados Unidos, eles ganham. Só que qual é a estratégia russa e estratégia iraniana? É um desgaste lento, é uma guerra de atrita lenta, que dura e vai durar anos. O pessoal fala em guerras eternas dos americanos, mas quem está fazendo guerra eterna são os iranianos. Tá? A gente precisa pensar em todas essas coisas, pessoal. A gente precisa pensar os assuntos militares de uma forma holística. Isso é difícil. É difícil, eu não conheço. São raras as pessoas com essa capacidade, que eu observei assim, com essa capacidade de pensar coisa de forma holística. Então eu acho assim, o americano ele acha que ele vai fazer um ataque decisivo e tira o inimigo de combate. Bom, nesse ponto, ele tem até uma certa razão. Ele consegue fazer um ataque decisivo. Você vê que esses dias Israel matou o general iraniano, os Estados Unidos já tinham matado outro. Só que esses ataques pontuais, eles não são decisivos em termos políticos, em termos estratégicos. Né? A capacidade de retalhar do inimigo, ela continua existindo. E você não vai trazer o inimigo na mesa de negociações. Essa que é a realidade. Ainda mais no caso do Irã, que esse general se transforma em mártir. Tá? Então, essa é a situação. O filme, quem quiser assistir, olha, eu vou ser sincero, você assistiu ou não assistir, não te acrescenta em nada. É uma pura perda de tempo. Né? Mas a gente precisa ver essas coisas com um olhar crítico que é feito aqui no canal Arte da Guerra. Eu penso que os neocons têm o sonho de atacar o Irã. Eu acho que os militares americanos sabem que aquilo não vai ser sopa. É uma guerra. O Irã é um país de 90 milhões de habitantes. Uma capacidade de mobilização assim simplesmente fantástica. Tá? Eu acho que se acontecesse uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, a primeira coisa que ia acontecer é o Iraque entrar em convulsão. Talvez o norte de Israel também. Então essas colateralidades são bastante importantes. Por que eu digo isso? Porque a capacidade americana de infligir danos ao Irã, ela está baseada em ataques aéreos e ataques com mísseis, principalmente baseados em submarinos. E isso aí já se provou, em todas as guerras já se provou que essa capacidade é limitada. Digo, na própria guerra da Ucrânia vocês veem isso. Os russos fizeram um super, hiper, mega ataque essa noite aí em Kiev, né? Eu estou falando agora dia 29 de dezembro, mas não é isso que vai mudar a guerra. Né? O que vai mudar efetivamente é a capacidade russa de atritar o exército ucraniano até o ponto de não retorno, ao ponto de colapso, e ir conquistando território. Isso eles vão fazer de uma forma lenta. Os Estados Unidos não teriam condições de fazer isso no Irã. Você tem que fazer um mega, super, hiper desembarque aí, ou vir com tropas a partir do Iraque, o que é praticamente impossível. Eu acho que os Estados Unidos hoje, para atacar o Irã, precisa de no mínimo 1 milhão de homens na área. Acho muito difícil, para dizer assim o mínimo. Tá? Eu acho o Vietnã, que era um país com muito menos capacidade que o Irã. Os Estados Unidos precisaram mobilizar no auge da campanha 500 mil de militares. Imagina o Irã. Então eu acho uma coisa impossível. Eu acho uma bobagem muito grande. Por outro lado, eu acho que o Irã tem a iniciativa a respeito de que eles vão atritar os Estados Unidos até onde puderem. Essa é outra realidade. Então é o cenário que a gente tem hoje aí. Eu achei interessante, no meu caso particular, de ver o filme, porque a gente precisa entender, eu procuro entender mentalidades. Né? Como é que o inimigo pensa, como é que um exército ele se comporta, como é que é o mindset dessa gente. O mindset americano ele é puramente tecnológico e ele acha que o inimigo vai reagir da mesma maneira que ele. Ele acha isso. Eu não acho que o Irã fará uma reação igual dos Estados Unidos. Eu acho que a reação do Irã contra os Estados Unidos é uma reação de fervura lenta. Na verdade, eles já estão fervendo os americanos no Iraque e na Síria desde 2020. Essa que é a verdade. Talvez aumente a temperatura agora, talvez mantenha no mesmo nível, porque os Estados Unidos não vão percebendo que eles estão sendo cozidos vivos. Essa é a realidade. E de maneira que o cenário é esse. Então, fica a dica, né? Esse Top Gun aí do Tom Cruise, que é um contrifadas plástico aí, mas que embute no fundo a vontade dos neocons americanos de fazer guerra contra o Irã. Boa sorte para todos os envolvidos.